vai. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Amém? Pode se assentar. Aleluias. É sobre isso que Deus quer falar com a igreja. Aleluias. É uma palavra bem conhecida. Eu acredito que muitos já ouviram falar dessa palavra. Aqui vamos observar que esse foi o segundo milagre que Jesus fez. Se a gente pegar no início do texto, aqui vai estar falando sobre a vez que Jesus veio na Caná da Galileia, onde ele fez um grande milagre, né? Que foi naquela boda de casamento, que Jesus, por mais que ele foi convidado, né? Foi um dos últimos, vamos dizer assim, mas onde Jesus chega, não importa se você convidou ele em primeiro ou em último, nós sabemos que Jesus tem que ser a primícia da nossa vida, mas muitas das vezes, com nossos afazeres, com nossos desejos, deixamos Jesus por último. Aleluias. Mas o nosso Deus, aonde ele chega, ele faz a diferença. Aleluias. E a palavra vai dizer que quando ele chegou naquele casamento, no momento que o vinho tinha acabado, que simbolizava a alegria naquela festa, a mãe de Jesus chega até ele e fala: Jesus, acabou o vinho. Jesus fala: não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim Jesus ainda fala, pega aquela água, leve até o mestre-sala daquela época. E aí o milagre acontece, transforma a água em vinho. E o interessante é que quando acontece algo, pode ser a cidade pequena ou grande, a palavra vai longe, né? Como eu disse aqui, né, no nosso bairro uma certa vez, se alguém machucar o dedo lá embaixo, todo mundo aqui sabe, né? Pode ter acontecido lá na ponte lá, o Moreira inteiro vai saber. Então quando acontece algo, a notícia espalha. Então naquela época não foi diferente. Então quando Jesus fez aquele milagre, eu imagino que todo mundo saiu conversando, conta para nossa, acabou o vinho, e Jesus chegou ali e mandou eles levar uma água, e a água se transformou em vinho, porque com certeza, que ali eu tenho certeza, que por mais que ele falou o vinho foi o melhor, mas aqueles que pegaram a água com certeza saiu contando, mas não era água, não era vinho, era água. Aleluias. Mas como que aquela água transformou em vinho? Então aquilo ali espalhou pela redondeza toda. E aí todo mundo ficou maravilhado. Mas como um homem, um ser humano consegue transformar água em vinho? E aí eles perceberam que ele não era um ser humano qualquer, mas sim o Filho de Deus. Aleluias. Então por essa notícia, esse milagre ter contagiado aquele lugar, a palavra vai dizer que Jesus fica um tempo sem ali. E quando Jesus volta de lá de novo, esse homem, oficial do rei, ele fica sabendo. E se eu não estiver errado, ele morava para as bandas de Cafarnaum. Era um lugar abaixo da Caná na Galileia. E quando ele fica sabendo que Jesus estava ali, ele sai da casa dele e vai até Jesus. Aleluias. Mas entenda algo que Deus revelou ao meu coração. O interessante que o caminho era longo. Não era um caminho, não era daqui em Montemor. Muitas vezes a gente vai a pé daqui em Montemor, pelo menos eu ia antes. A gente via que é distante. É aproximadamente de 2 a 3 quilômetros, se eu não estiver errado. Mas o estudo vai dizer que o caminho que esse homem percorreu era aproximadamente 50 a 60 quilômetros. Imagine a distância. Então era longe. E ainda vai dizer que era subida. E era estreito. Então era um caminho com grande dificuldade. Mas esse homem saiu da casa dele para ir até Jesus. A pergunta de Deus para mim e para você: está disposto a se sacrificar? Está disposto a ter atitude? Está disposto a ir para frente, como foi falado aqui, para alcançar o teu milagre? Aleluias. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria em busca do meu milagre. Aleluias. Porque quem quer um milagre sabe a precisão desse milagre para a tua vida. Aleluias. E esse milagre pode ser uma cura, pode ser uma salvação, pode ser uma libertação, pode ser tantas coisas que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Aleluias. E o que me chama a atenção nesse texto, que quando você olha para esse homem, ele é oficial do rei. Ele poderia em tantos outros lugares buscar o milagre dele, buscar a cura do filho dele, porque a história está dizendo que o filho dele estava enfermo, estava doente.
Ele poderia ir até o rei, buscar os melhores médicos, mas por que ia até Jesus? Aleluias, porque ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós vamos em tantos outros lugares, achando que o homem pode fazer, mas tem coisa que é só Deus que pode fazer. Aleluias. E quando nós falamos de filho, eu tenho certeza aqui que grande parte tem filho, ou grande parte já conviveu com alguma criança dentro da casa. E quando a gente sabemos que a criança dentro da casa é uma criança, ela traz alegria, né? Porque até a gente brinca, se a criança não está correndo dentro da casa, está doente, porque a criança, ela traz alegria. E quando a criança está dentro da casa, por mais que muitas das vezes a gente pode ficar até com raiva, porque a criança bagunça para lá, para cá, mas isso, muitas das vezes, a gente sorri, né, em meio às coisas que estão acontecendo. Então a criança, ela traz alegria. Agora olha para a casa desse homem, o que estava faltando ali? Alegria. Aleluias. Aquele homem, aquele pai de família, eu imagino que ele olhava para o filho dele, quem sabe ele chegava do trabalho, da onde ele estava, e aquela criança abraçava ele, aquela criança corria ao papai, não sei o que lá, e alegria correndo para lá e para cá. Mas quando ele chega lá, aquele filho dele estava enfermo, estava doente, e a pergunta é essa: você está disposto a alcançar o seu milagre? Ou você está disposto a ficar parado, não ter atitude, ficar esperando acontecer? Porque aquele homem, ele poderia ficar quieto dentro da casa dele, ele poderia chamar pessoas, vai lá e busca um médico, busca alguém para vir aqui, mas ele não esperou o pior acontecer. Muitas das vezes, para nós ter uma atitude, nós esperamos o pior acontecer, espera acabar, acontecer o mal, mas esse homem, ele teve atitude, ele foi. E o interessante, que muitos, quando acontece, olha o que Deus me revela aqui, quando acontece algo dentro da casa, quando a gente fala casa, é família, qual é o primeiro passo do homem, da mulher ou do próprio filho fazer? Fugir. Vou embora dessa casa, que não vai, eu vou estar em paz. O filho, vou embora do meu pai e da minha mãe, que vai ter paz. A mulher fala, eu vou embora que meu casamento vai ter paz. Não vai ter paz. O mal que está na tua vida, na tua casa, vai percorrer até você, aonde você estiver. Aleluias. É por isso que esse homem, ele preferiu ir atrás daquele que poderia resolver o problema dele, daquele que pode resolver o meu e o teu problema. E se nessa noite você está aqui hoje, com certeza você vai sair com o teu milagre na mão. Aleluias. Talvez você tenha pensado, mas eu estou simplesmente num culto qualquer. Para muitos pode ser um culto qualquer, mas quem é dono desse culto, aleluias, ele tem poder para todas as coisas. Ele pode fazer o sobrenatural, ele pode mudar, aleluias. Então naquele momento que aquele homem, ele sai da casa dele e vai em direção, perceba que a mulher ficou em casa com a criança. Tem momento que nós queremos ficar em casa, achamos que podemos ajudar, mas enquanto um quer ficar, não fica dentro de casa, não espera. Às vezes está acontecendo algo dentro da nossa casa, achamos que nós ficando ali vai resolver o problema, mas tem momento que eu e você tem que buscar a solução lá fora, não em lugar errado, mas sim atrás daquele que pode trazer a solução. Então aquele homem, ele fez um enorme esforço, como eu disse, por ele ser oficial do rei, ele poderia ter uma condição boa, ele poderia chamar qualquer pessoa daquela época, mas ele foi até Jesus. Entenda isso, ele foi até Jesus, não foi o servo dele, não foi o amigo dele, não foi, vamos dizer, pai, mãe, não, foi ele. Aleluias. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui? É eu e você que temos que tomar atitude. Aleluias. A primeira mudança tem que vir em mim. Aleluias. Aquele homem, ele teve fé, eu vou até Jesus e vou conseguir salvar o meu filho. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, a mudança tem que acontecer em mim. Se eu quero que meu trabalho seja abençoado, primeiro quem tem que ser abençoado é eu. Se eu quero que a minha casa seja abençoada, primeiro quem tem que ser abençoado é eu. Aleluia. Se eu quero que a igreja seja abençoada, primeiro quem tem que ser abençoado é eu. Se eu não acreditar, nada acontece. Aleluia. Se você não acreditar, a tua vida vai continuar da mesma forma. Não adianta eu falar assim, ó, o meu trabalho ser abençoado, né?
eu vou chamar alguém para orar lá no trabalho. Não, eu tenho que acreditar. Se alguém orar lá, ou se eu orar, vai mudar. Eu tenho que ter fé, eu que tenho que ter fé. Então o primeiro acontecimento tem que vir na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele homem, ele creu, ele teve fé. Eu vou lá encontrar com Jesus. Mas quem sabe na mente dele poderia passar assim, ó, eu vou lá, encontro com Jesus, porque eu sei que ele vai fazer milagre. Eu acredito que ele faz milagre. Mas quem sabe na cabeça dele poderia passar assim, eu busco Jesus, ele me acompanha, e eu vou até a minha casa. E ele faz conforme fez com a sogra de Pedro. Ele entra em casa, pega na mão do meu filho, e a febre vai embora. Aleluias. Mas isso não aconteceu. Glória a Deus. Quem sabe na mente dele também poderia pensar, ele faz conforme fez, né, com a filha de Jairo. Por mais que chegou um ponto difícil, a doença foi grande, que ela morreu, mas Jesus chegou lá e tocou na mão daquela menina e falou, levanta, né? Se põe-se de pé, aleluia. Menina, levanta. E ela se levantou. Quem sabe na mente dele estava dessa forma, eu só vou lá, trago Jesus, ele só tocou no meu filho, um milagre aconteceu. O que Deus quer dizer para mim e para você, isso é revelação de Deus aqui. Talvez você entrou aqui com um pensamento, Jesus vai fazer desse jeito, eu vou lá, ele vai vir e vai mudar meu trabalho, ou ele vai vir e vai abrir a porta de emprego, vai abençoar o meu namoro, vai abençoar a minha família, ele vai fazer assim, não, ele vai desse jeito. E Deus está dizendo, não é do teu jeito, é do meu jeito, aleluia. Mas a diferença é que ele vai fazer, aleluia. O importante é que o milagre vai acontecer. Deus só quer isso, que você acredita, que você tenha fé. Por que Deus está dizendo isso para mim? Porque quando nós programamos a forma que Jesus vai fazer e não acontece daquele jeito, a gente acha que não vai acontecer. Quando nós falamos que Jesus vai entrar pela porta e vai fazer isso, e Jesus não entra pela porta, mas ele entra pela janela, ele passa pela parede, aleluia, mas o milagre acontece. Mas o nosso pensamento é tão pequeno, ele vai entrar pela porta, eu vou deixar a porta aberta, e aí Jesus não entra pela porta, mas Jesus já passou pela parede, já está curando, já está transformando, já está fazendo milagre, aleluia. O nosso Deus, ele é sobrenatural, a forma dele trabalhar é diferente da minha e da sua, aleluia. Mas Deus nessa noite está dizendo, apenas tenha fé, acredita, aleluia. Se você acreditar, o milagre vai acontecer, aleluia. Então naquele momento, a palavra vai dizer que Jesus chegou lá, que o oficial chegou até Jesus. E aí quando aquele oficial chega até Jesus, ele primeiro vai liberar uma palavra. Jesus vai dizer, assim não viste milagres, não crereis? Em outras palavras, se vocês não tivessem visto que eu fiz o grande milagre aí naquele casamento, ninguém ia acreditar. Mas essa palavra não era somente para o oficial, mas era para todos aqueles que estavam lá, aleluias. E aí aquele homem estava tão aflito, que aí ele nem ligou para o que Jesus disse, mas ele falou para Jesus, né? Senhor, desce antes que meu filho morra, aleluias. Aqui eu vejo o desespero de quem quer um milagre, eu vejo o desespero de quem quer receber algo de Deus, mas eu vejo também que ele depositou a fé em Jesus, e Deus se agrada disso, aleluia, quando nós depositamos a nossa fé. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Jesus, se o Senhor não ir lá, meu filho vai morrer, aleluia. Então ele colocou tudo na mão de Deus, aleluia, e é assim que nós temos que fazer. Não adianta nós querer achar outra forma de acontecer um milagre na nossa vida, mas sim das mãos do Senhor, aleluias. Então, como eu disse, e aí Jesus ele libera uma palavra, né? Vai, o teu filho vive, aleluias. Como eu disse, quem sabe naquele momento ele estava esperando Jesus. Espera aí que eu vou te acompanhar, espera aí que nós vamos lá, nós faz uma oração, teu filho está curado. Espera aí que nós vamos lá, eu pego na mão do teu filho, ele já está curado. Mas não, Jesus liberou uma palavra, aleluias. Então nesta noite você vai para a tua casa com a palavra, aleluias, e o teu filho vive, ou seja, o milagre ainda está na tua vida, aleluias, a alegria ainda está na tua casa, aleluias. Aquilo que o inimigo tem colocado de ruim, vai sair em nome de Jesus. Você vai voltar a ser feliz novamente.
É isso que Jesus estava liberando para aquele homem, quando ele falou assim: o teu filho vive, ou seja, você vai se alegrar na tua casa novamente, aleluia, a alegria vai sair correndo dentro da tua casa, glória a Deus. Então naquele momento, o homem poderia questionar Jesus. Muitas das vezes nós fazemos isso: Senhor, andei mais de 50 quilômetros a pé, ó meus pés como está. Nós não somos assim? Senhor, já orei tanto, fiz tanta campanha, minha vida não muda, a minha família não muda, né? Meus filhos não mudam, a porta de emprego não abre. Então vamos parar de murmurar. Jesus, nessa palavra, ele está dizendo para mim e para você: apenas confia, apenas tem fé, apenas acredita, aleluias, porque Jesus poderia fazer muitas coisas, mas Jesus liberou uma palavra, aleluias. E Jesus está liberando a palavra para a nossa vida nesta noite, que nós possamos acreditar, que nós possamos ter fé. Quem não lembra do momento que Jesus estava lá conversando com a mulher samaritana? Naquele momento lá, Jesus chegou para ela, teve um diálogo com ela, e após Jesus mostrar para ela que ele era realmente filho de Deus, Jesus não precisou fazer a água subir ou a água descer, Jesus não precisou fazer nada. Jesus só liberou aquela palavra para a mulher. O que ela fez? Largou o cântaro dela e foi dar uma de missionária, pregar a palavra para todos aqueles lá. Está entendendo? Aqui nessa palavra Jesus quis dizer isso, né? Se vocês não vissem milagre, vocês não iam acreditar. Aquela mulher não viu nenhum milagre, ela ouviu a palavra de Jesus e deu crédito à palavra de Jesus e fez a vontade de Jesus. Aleluias. É isso que Jesus quer que eu e você entenda, que você dê crédito à palavra do Senhor. A palavra dele vai dizer que ela não volta vazia, aleluia. Se Deus liberou a palavra, e nesta noite Jesus está liberando, aleluias, vai ter alegria dentro da tua casa novamente, aleluias. Vai ser como esse homem, vai ver o filho correndo para a tua casa, aleluia. Aonde estava a febre vai ter que ir embora, porque Jesus chegou lá em forma de palavra na vida daquele homem, aleluias. E o interessante, que quando Jesus ele faz algo, ele não faz pela metade. Às vezes a gente pede pela metade, às vezes a gente fala: Senhor, só preciso só disso, só esse pouquinho. É como que a gente fosse pedir uma casa para Deus: Deus, um cômodo e um banheiro para mim está bom demais. É dessa forma que a gente faz. Muitas das vezes nós diminuímos o poder de Deus, mas Deus ele sempre tem algo grande. Às vezes a gente fala assim: Senhor, só trabalha nessa área que para mim está bom demais, só isso que eu preciso. Senhor, só abre uma porta de emprego para mim, né, dando para mim pagar minhas contas, está ótimo, aleluia. É isso que nós fazemos, mas Deus ele faz grandes coisas. Por que eu vou dizer isso? Porque após Jesus liberar essa palavra, vai dizer que esse homem, vamos dizer, agarrou aquela palavra de Jesus, já desceu com pressa, já foi correndo para a casa dele. Eu imagino, a palavra não está dizendo isso, na Bíblia não está dizendo, mas eu imagino se ele gastou, vamos dizer, 1 dia, 2 dias, ele gastou a metade, foi como se fosse Jonas lá, aleluia. E porque ele queria ver logo o filho dele bom. Então quando ele volta, a palavra vai dizer que ele chega, né, perto da casa dele, e aí ele encontra, né, algumas pessoas. Ele pergunta: que hora que... Daí já vem com a resposta: o teu filho está bem, o teu filho vive. Então naquele momento ele lembra do que Jesus disse, aleluia, da palavra que Jesus tinha liberado. Então ele poderia naquele momento só ir lá abraçar o filho dele, pronto, acabou. Mas daí ele lembrou que Jesus tinha liberado essa palavra, aleluias. E na mesma hora, né, ele soube que era Jesus. Ele ainda perguntou a hora, e falou a hora, ele lembrou que foi na mesma hora que Jesus tinha liberado a palavra. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? O teu milagre tem hora, tem data, aleluias. E Jesus está dizendo, aleluias, é na mesma hora que você receber a palavra e acreditar, tomar posse, pode ter certeza que Deus está trabalhando lá, aleluias. O milagre já está acontecendo, talvez você não está vendo, porque aquele homem não estava vendo, ele apenas ouviu a palavra, mas o milagre já estava acontecendo. Ou na mesma hora que Jesus liberou a palavra aqui, o milagre já estava acontecendo lá. Eu creio que aquela mulher que estava desesperada pelo filho dela, já estava pegando aquele menino sorrindo, porque quando Jesus faz, ele
não tem esse negócio, tá? Não, melhorou, descansa um pouquinho, não. Jesus faz, pronto, acabou. Então, na mesma hora, aquele menino já começou a correr na casa novamente. Quem sabe já está querendo, pedindo comida. Então, já começou a fazer o que as crianças fazem. Aleluias. Então, quando aquele homem chega lá e pergunta a hora, daí ele lembrou. E o melhor de tudo isso que eu achei aqui nessa palavra foi que, após o pai disser que Jesus tinha liberado a palavra, vai dizer o quê? Que todos creu naquela casa. Aleluias. Então Jesus não fez nada pela metade. A alegria voltou para aquela família, mas a salvação também chegou naquela família. Aleluia. Porque sem fé nós não possamos agradar ao Senhor. E a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Então aquela família acreditou. Então era uma família que não acreditava em Deus, mas após uma atitude de um pai desesperado, Deus mudou a situação daquela família. Aleluias. Após um ato de fé, Deus mudou aquela família. Como eu disse, você está disposto a buscar o teu milagre? Aleluias. Você está disposto a pagar o preço? Porque não é fácil. Muitos têm desistido no meio do caminho. Muitos andam a ter um certo percurso e falam, não dá, já aguentei demais. Vou desistir, vou abandonar, vou voltar para trás, vou mudar de rumo. Não é assim. Jesus está dizendo, creia, aleluias, continue acreditando, tenha fé, aleluias. Quem sabe no meio desse caminho, quantas coisas que tinha passado na mente desse homem, não vale a pena buscar mais. A criança já está mal, vai morrer, não tem mais jeito. Trazendo para a nossa vida, não vale mais a pena, lutar pela minha família, pelo meu filho, está no caminho errado. Meu esposo só está no bar, bebendo. Minha esposa só dá trabalho. Não vale a pena. É isso que o inimigo fica colocando na nossa mente. Mas Jesus está dizendo através dessa palavra: se esforce pela tua família, se esforce pela tua casa, se esforce pelo teu sonho, lute, aleluias. Porque se hoje você está triste, a alegria vai estar vindo, aleluias, pelo amanhã. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluias. Aquele homem poderia ter chorado muito, meu filho vai morrer, meu filho está doente, mas mesmo assim ele percorreu, e quem sabe, ele foi a noite toda caminhando, mas quando ele encontrou com Jesus, ele voltou o dia todo se alegrando, aleluias. É assim que acontece com pessoas que acreditam. Se você tem fé, Jesus muda, mas entenda isso, se aquele homem não tivesse fé, nada mudava. Se você não acreditar, não tem o que Deus fazer por você. Se você não acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por você, pela tua família, por uma porta de emprego, não adianta, o pastor pode orar, Deus vai abrir a porta, mas você fala, eu não acredito. Será que vai? Aí Deus não abre. Por quê? Se você não acredita, porque Deus ele quer que nós acredita, porque quando ele abrir, nós sabemos, foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que fez esse milagre. Foi Deus que abençoou a minha vida, como a nossa irmã disse aqui o testemunho. Ela viu que foi Deus que protegeu ela. Se não fosse Deus, hoje ela não estaria andando. Aleluias. Mas quando é Deus, pode ter certeza, aos nossos olhos é improvável, mas aos olhos do Senhor, com certeza, o milagre acontece. Aleluias. E aí, como vocês sabem, Jesus liberou a palavra e aquele jovem foi curado. Aquela criança foi curada. Aleluias. Que vocês possam tomar posse da palavra do Senhor. Aleluias. Porque da mesma forma, que Jesus liberou uma palavra para Pedro e ele alcançou um grande milagre. Aleluias. Nós também possamos alcançar o nosso grande milagre. Talvez você pode ter pensado como Pedro, já me esforcei demais, pesquei a noite toda, já me esforcei demais, já fiz tudo o que eu poderia fazer e não apanhei nenhum peixe. Ou seja, já fiz tudo o que eu tinha feito e não aconteceu nada. E aí Jesus fala assim, estou liberando a palavra para a tua vida. Daí você vai falar o quê? Não, Senhor, desisto. Como foi dito aqui, olha que interessante. Você vai desistir em meio à tempestade? Vai desistir por causa que o mar está alto? A maré está alta? Ou você vai insistir? Vai tomar posse da palavra e vai fazer, eu vou sim.
né? Quem não lembra da passagem quando Jesus fala assim, ó, entra no barco e passamos para o outro lado. Jesus liberou a palavra. Veio tempestade, não veio? Aleluia. A água quis entrar no barco, não quis? Mas quem estava no barco com você? Jesus. Aleluias. Quando Jesus está conosco, aquilo que parece que não vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo. Às vezes é necessário o vento vir para balançar o barco. Olha o que Deus está falando. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos acomodados. Nós estamos no barco achando que Jesus está no barco conosco. Aleluias. Mas Jesus nem está mais conosco. E às vezes Jesus fala, vou balançar o barco para você despertar. Aleluias. Para que você venha me procurar na proa. Aleluias. E aí quando nós procuramos na proa, Jesus não vira as costas para nós. Ele vai lá e repreende o vento. Aleluias. Ou seja, Jesus ainda te ama. Aleluia. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. E muitas das vezes a gente acha que é esquecido por Deus. Achamos que nós não temos valor. Mas Jesus ama cada um de nós. Nós somos preciosos para o Senhor. Aleluias. Mas como eu disse, a luta sempre vamos ter. Jesus diz na palavra que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, acredita. Pode ter luta, mas tem um Deus que para a luta. Pode ter vento, mas tem um Deus que para o vento. Aleluias. E assim por diante. E nesta noite Jesus está dizendo, creia na minha palavra. Tome posse da minha palavra. Seja conforme esse homem. Ele se esforçou. Mas valeu a pena. Não foi do jeito que ele poderia imaginar. Mas mesmo assim ele alcançou o milagre dele. E não foi somente no filho dele, mas sim na casa dele. Jesus não salvou apenas o filho, mas sim salvou a esposa, todos que faziam parte daquela casa, inclusive ele. Aleluias. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra no seu coração. Aleluias. Não desista do teu milagre. Vai até o final. Está difícil? Pode estar. Mas acredita, enquanto você tem fé, Jesus está do teu lado. E Ele vai dar a vitória para você. Amém? Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.